Boa noite, queridos irmãos e amigos. Que a graça do nosso amado e eterno Salvador Jesus Cristo esteja presente em cada coração nesta noite. Louvamos a Deus pela sua participação conosco no canal aqui de nossa igreja. Nós estamos numa série de mensagens baseada no livro do profeta Miqueias. E nesta noite nós gostaríamos de ler o capítulo 5, o verso de número 1 e de número 2. O verso de número 1 vai nos contextualizar acerca daquilo que temos dito. O livro do profeta Miqueias, ele nos trata sobre a justiça e a misericórdia de Deus. No primeiro momento, a gente pôde ver o juízo de Deus sobre o reino de Israel, e sobre a justiça de Deus sobre aquele povo por causa do pecado daquele povo. Neste instante, nós estamos diante de um momento também que o povo desfruta da graça e da misericórdia de Deus. Deus é gracioso e misericordioso para aqueles que o buscam de todo o seu coração. A palavra de Deus nessa noite nos diz assim, a partir do verso 1, do capítulo 5 de Miqueias. Agora reúne suas tropas, ó filha de tropas, pois há um cerco contra nós. Com uma vara ferirão o governante de Israel na face. Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É interessante, ao olhar para este texto, de Miqueias, capítulo 5, verso 2, especificamente, ele nos faz uma profecia sobre a vinda do Messias. E é interessante pensar que o Antigo Testamento há milhares de promessas sobre a vinda do Messias. Mas o importante de ressaltar esta passagem é que, dentre tantas profecias acerca da vinda do Messias descrita pelo Antigo Testamento, essa profecia de Miqueias, assim como o profeta Isaías também, demonstra a sua exatidão. O livro de Miqueias, ele vai nos falar de onde surgirá e sairá o Messias. E no capítulo 2 ele fala, mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequenas dentre milhares, de ti sairá aquele que reinará sobre Israel. Essa profecia nos aponta para Cristo. O texto se refere a Cristo. Diante de um contexto em que Miqueias e aquele povo estava vivendo, um contexto difícil descrito pelo verso de número 1, um contexto de exílio. Samaria já havia caído e o reino de Israel estava sucumbindo diante da supremacia militar da Assíria. É evidente que, ao olhar para este texto, verso 1, é evidente que humilharam o rei, ferindo seu rosto como uma vara. Depois mataram seus filhos, cegaram o rei e amarraram para o levar para a Babilônia. Miqueias, ele olha adiante o cerco babilônico no verso de número 1, e ele diz, ele consegue observar
Há tantos soldados acampados ao redor da cidade que Miqueias os chama de filha de tropas. É neste cenário que está o capítulo 5, um cenário de exílio, um cenário de dias difíceis para Jerusalém e Samaria, um cenário de exílio, um cenário, poderia dizer que de sofrimento. E é neste cenário que o profeta anuncia a vinda do Messias. O cenário vivido pelos israelitas é um quadro traçado pelo próprio Miqueias. E esse cenário tem muito a ver com como se fosse um símbolo da igreja que milita, da igreja militante. Assim como o povo de Israel, a igreja vive num mundo hostil. Forças físicas e espirituais, humanas e demoníacas se juntam para atacar a igreja. A igreja sofre esses ataques e diante disso é importante dizer que a solução para tudo isso, ela não emana da terra, mas a solução procede de Deus. A solução procede de Cristo. Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele não nasceu num berço de ouro, mas num berço de palha, numa cidade simples como a pequena Belém. Mas Cristo, o seu reino que não é deste mundo, o seu reino que será na eternidade dos céus, ele voltará para buscar a sua igreja. Seu reino, ele é espiritual. Seu reino não é deste tempo, não é deste mundo. Ele governa não com a força da espada, mas com o cetro da verdade. Ele conquista não com a truculência do seu exército, mas com a irresistibilidade do seu amor. Ele domina seus súditos não pelo poder da sua força, mas pela eficácia do seu sacrifício. Assim será o reino de Cristo, assim será a volta de Cristo quando Cristo voltar para buscar a sua igreja e nós iremos para os céus como igreja vitoriosa. Mas enquanto aqui estamos, nós estamos lutando e batalhando neste mundo hostil para todos nós. Ao olhar para o contexto do profeta Miqueias, a vinda de Cristo para eles tipificava um tempo de vitória e êxito pela vinda do Messias. O texto nos diz, a partir do verso 4, que a vinda deste Messias iria inaugurar um novo tempo para eles. O verso 4 nos diz que ele permanecerá e cuidará do povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus. E eles permanecerão porque agora ele será grande até os fins da terra. A vinda de Cristo, a vinda dele, ele cuidará do povo. O texto também nos diz que ele será grande, ele será a nossa paz, ele nos livrará. Esta é a profecia de Miqueias ao povo. A vinda do Messias naquele tempo representava isso para aquele povo, que Cristo inauguraria a paz para todos eles, traria livramento, seria grande e cuidaria de todo o povo. Seus inimigos, conforme o texto nos diz, seriam exterminados. Essa profecia ela trata de um período de aproximadamente 700 anos antes da vinda do Cristo. E a presença de Jesus, a vinda de Jesus, ela tinha essa representatividade. De igual forma, naquele tempo, a vinda de Cristo para nós, ela tem uma grande representatividade. A vinda e a volta de Cristo para a sua igreja representa um dia glorioso, um dia maravilhoso. A volta de Cristo para todos nós, para a igreja de Cristo, para a noiva do Senhor, representa um dia de gozo, um dia de júbilo, um dia de alegria. Para todos nós cristãos, a volta de Cristo significará um dia onde nós, Igreja do Senhor, iremos à eternidade, iremos estar juntos como igreja vitoriosa, como igreja triunfante. O Senhor Jesus um dia voltará
E de igual forma, a sua representação para todos nós será uma representação de paz, de vitória. Estaremos na eternidade dos céus, juntos com o Senhor. A presença de Jesus para cada um de nós, ela tem esta representatividade. Enquanto igreja militante aqui neste mundo, nós passamos por diversas lutas e provações. Mas diante disso, a Igreja de Cristo, diante dos ataques, a Igreja de Cristo continua firme, continua caminhando perseverantemente, sabendo que no Senhor nós somos fortalecidos e restaurados. Sabemos que a nossa pátria não é este mundo. Sabemos que a nossa pátria, que o nosso destino final é os céus. Por isso nós não desanimamos, por isso nós não nos frustramos, porque sabemos que o Senhor, o nosso Deus, o Senhor Jesus voltará pela segunda vez e a sua segunda vinda será para buscar a sua igreja e será maravilhoso, será motivo de grande alegria em nosso coração, um dia em que Cristo voltar para nos buscar, para nos restaurar, para levar a sua igreja à eternidade. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos viver com esta viva esperança em nós, com esta grande expectativa, a expectativa deste Messias, do Rei, do Senhor dos Senhores. Ele tem poder de trazer paz sobre os nossos corações. Ele tem poder para cuidar de nós neste tempo. Ele tem poder para nos livrar de todo o mal. Isto significava a vinda do Messias no tempo de Miqueias. A vinda do Messias para nós continua significando. A presença do Messias em nossas vidas continua tendo este impacto e importância. Cristo tem poder de nos livrar de todo o mal. O Senhor Jesus continua a cuidar de nós. Ele tem poder de nos proporcionar a paz, uma paz que o mundo não pode oferecer. Ele é o príncipe da paz, portanto, que você possa descansar nele, que você possa depositar em Cristo Jesus todas as suas esperanças e expectativas, porque ele tem poder de guardar a sua vida, de guardar o seu coração. O Senhor Jesus, através do sacrifício na cruz, tem poder de trazer vida para o seu coração. Tem poder de salvar a sua alma da condenação que há sobre você. Portanto, entregue-se a Jesus, confie em Jesus, coloque diante de Deus a sua vida e que você neste tempo possa ser fortalecido e sustentado pelo Príncipe da Paz, pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este é o nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente e que a mão do Senhor seja a cada dia sobre a sua vida. Nós vamos orar neste momento. Coloque-se diante de Deus a sua vida. Coloque diante de Deus as suas necessidades e creia que o Senhor Jesus, Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. Amém? Oremos. Deus querido e amado, nós te louvamos. Te louvamos pela vida que temos através de Jesus Cristo. Somos agradecidos ao Senhor pelo teu cuidado para conosco. Continuamos a colocar diante do Senhor, oh Pai querido, neste tempo, cada irmão, cada membro de nossa igreja, cada membro da igreja do Senhor. Neste tempo que nós possamos continuar firmes, constantes e perseverantes em seguir ao Senhor. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é poderoso para nos guardar. O Senhor é poderoso para nos conduzir a águas tranquilas, ó Deus. Neste tempo que nós possamos descansar no Senhor, saber que o nosso refúgio é o Senhor, que a salvação ela provém do Senhor, ó Deus. Obrigado por tudo. Nós oramos a Ti agradecidos em nome de Jesus Cristo, o nosso amado e eterno Salvador. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente. Tenha uma semana abençoada na presença de Deus.
Pra sempre, autor da salvação, Jesus.